tarde, teleinternauta. Seja bem-vindo ao TL Play Esporte. Aqui você vai ficar sabendo o melhor do esporte que aconteceu no final de semana no Campeonato Brasileiro, os gols, os lances, as polêmicas, tudo isso a partir de agora, aqui. Baixa o olho. Tudo isso aí agora aqui na TL Play para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sua presença, pela sua participação. E contamos aí com a sua participação. Você pode mandar o seu comentário, você pode mandar aí, né, a sua opinião. Participe do nosso programa. Estou aqui ao lado do meu grande amigo Sandro Fernandes. Boa tarde, Sandro. Seja muito bem-vindo ao primeiro TL Play Esporte. Boa tarde, Emerson Rodrigo Pereira. É um prazer estar presente com você aqui nesse programa, tá? E vamos conversar um pouquinho de esporte, né? Isso, vamos falar muito sobre, vamos repercutir a repercussão do Campeonato Brasileiro este fim de semana, onde tivemos grandes jogos, né? Onde tivemos aí uma rodada repleta de gols, teve algumas polêmicas também. E é isso aí, vamos começar o nosso TL Play Esporte, falando dos jogos de sábado do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, quarta rodada, né? E começamos aí a falar do jogo de sábado entre Fluminense e Botafogo, onde o Fluminense e Botafogo jogaram no Maracanã e o Botafogo ganhou o jogo por 1-0 no Clássico Carioca, né? Aí você está acompanhando o gol do Botafogo, né? Uma jogada ali pelo setor direito ali, olha lá, pelo setor esquerdo, né? Cruzamento na área e de cabeça sai o gol do Botafogo. 1-0 Botafogo. Resultado final deste clássico. O Botafogo hoje está ocupando aí a parte aí de cima da tabela, né? Está entre ali os 10. E o Fluminense lá embaixo, né? O Fluminense que fez um grande investimento, né? E está aí com o técnico lá, o Diniz, né? O Barroco no Botafogo mostrando o serviço, né? Mostrando por que veio o Botafogo, né? Exatamente, né? E o Fluminense com o Diniz, né? Tá aí pedalando aí no campeonato. Fez um grande jogo contra o Fluminense, mas não conseguiu superar o Botafogo neste sábado. A pergunta é, até quando Fernando Diniz ficará no cargo? Vai começar a complicar para ele a situação, né? Vai começar a complicar. Também tivemos no sábado aí um outro jogo do Campeonato Brasileiro, que foi o Goiás e Ceará, no qual o Goiás, no Serra Dourada, conseguiu no finalzinho do jogo marcar o seu segundo gol. Tá aí os gols. Primeiro gol marcado pelo Goiás, né? O Ceará, aí o lance, o Ceará logo depois, no segundo tempo. Aí o gol do Goiás, agora vem o gol do Ceará, né? O Ceará fazendo aí o empate. Olha lá, uma bonita jogada. O Ceará fazendo o empate no Serra Dourada. E depois, no fim do jogo, o Goiás conseguiu sair com a vitória. Praticamente nos acréscimos, né? O sistema de som já estava anunciando quem ia sair primeiro do estádio. Olha lá, lance, bola na área, bate na trave e volta. E o Goiás consegue ganhar o jogo do Ceará. O Goiás também que está entre os 10 primeiros, né? Pois é verdade. O Goiás está mostrando muito futebol lá dentro da casa dele, né? O Goiás está jogando bem, está fazendo a lição de casa. E o Ceará com altos e baixos, né? Tem um bom time, um time competitivo. Eu até acredito que o Ceará não é time para cair para a segunda divisão. E tudo que está acontecendo aí é um time competitivo para ficar no meio da tabela para baixo ali, brigando por Sul-Americana, né? E também tivemos no sábado, né, um jogo esperado que foi Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians, né? O jogo não foi tão fraco. Um jogo fraco, Muito um jogo fraco. que deixou muito a desejar, né? O Corinthians, ele não vem apresentando um bom futebol desde o Campeonato Paulista, conseguiu ser campeão paulista, mas a gente não consegue ver no Corinthians um perfil de jogo, né? Perfil de jogo, alguma coisa que diga que o time vai reagir, que vai melhorar, né, em curto espaço de tempo. Já o Grêmio surpreende pelo péssimo desempenho no começo do campeonato. Continua no Z4, né? Continua no Z4,
né, o Grêmio. O Grêmio está com 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos o Grêmio, né? Daqui a pouco vamos passar a classificação do Campeonato Brasileiro para você. E o Grêmio surpreende pela qualidade dos jogadores que tem, pelo treinador que tem, e não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro. Perdeu o primeiro jogo para o Santos, aí fez um empate, né? Fora de casa, depois pegou o Fluminense num belo jogo também. Grande jogo. Né? E acabou perdendo o jogo de virada, ganhando de 3-0, perdeu o jogo. Né? E ontem, mais um empate do jogo do Grêmio. Né? A expectativa, e lá na Arena Corinthians, teve um público acima de 35 mil pessoas. Né? 35 mil pessoas. 35 mil pessoas. Né? Um grande público, infelizmente, para um futebol que não atendeu a expectativa do torcedor. Na realidade, que dá para perceber é que o Grêmio parece que esqueceu um pouquinho do brasileiro por ser o começo e se focou muito mais na Libertadores, né? E teve um pênalti polêmico ali pro Grêmio também, que o VAR, né, anulou, né? Anulou. Você achou que foi pênalti? Eu achei que foi pênalti. Foi pênalti, né? Eu achei que foi pênalti. Então, mas eles estão começando a se distanciar dos líderes do campeonato, né? Com tudo isso que vem acontecendo, o Corinthians está com 5 pontos. Se você analisar, está com a metade dos pontos que os líderes estão no momento, né? E o Grêmio com a péssima campanha aí, né? Vamos ver se ele começa a reagir daqui por diante, né? Na realidade, eu acho que o campeonato vai começar a contar, não a valer mais, após a Copa América, né? Que agora vai ter, eu acho que mais 2 ou 3 jogos antes da Copa América, né? E após esse período, os times terão tempo de preparação a mais, ou seja, será uma pré-temporada aproximadamente, né? Eu acredito que após a Copa América, muita coisa vai aparecer nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando, né? O seguinte, lembrando que vão ser outros times, né? Porque muitos jogadores vão deixar o Brasil aí na janela, né? De transferência. Perfeitamente. É isso? Isso. Então tá. Esses foram os jogos do sábado, do dia 11 de maio. E agora vamos falar dos jogos do dia 12, de ontem, domingo, que a rodada começou com Flamengo e Chapecoense. O Flamengo com um time alternativo, com um time praticamente reserva, como vem adotando aí nesse começo de brasileiro, conseguiu ganhar da Chapecoense com público recorde. O Flamengo já mostrou um bom futebol com o time misto que ele teve contra o São Paulo. O Flamengo é um sério candidato ao título do Campeonato Brasileiro. É um time muito bom, né? Tão quanto o Palmeiras. Tá ali os lances, os gols de Flamengo e Chapecoense passando aí, né? Olha lá. O Flamengo tem um leque, uma variedade de jogadores aí, tem alternativas para você montar o seu time muito grande, né? Então essa é a vantagem do Flamengo, né? Tem um grande técnico na mão, né? O Abel Braga, para mim, é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Contestado, está sendo contestado no Flamengo. Não vai agradar todo mundo, infelizmente, né? Com certeza, olha lá. Os gols de Flamengo e Chapecoense. A Chapecoense fazendo um papel bom, né? A Chapecoense ganha os seus jogos em casa, né? Vem fazendo aquele campeonato que é típico da Chape, né? De meio de campeonato, né? De meio de campeonato, mas é um time sempre competitivo, né? Representando bem o estado de Santa Catarina, né? Desde que ela subiu para a primeira divisão, ela sempre mostrou papel. Isso. Eu quero mandar um grande abraço aqui para Carla Nespoli, que está assistindo. Muito obrigado, Carla, pelo carinho aí da sua companhia. E o Flamengo, você acha então que é um dos candidatos ao título brasileiro? Para mim, é um sério candidato a ser campeão brasileiro de 2019, juntamente com o Palmeiras, né? Certo, juntamente com o Palmeiras. Um que nós vamos comentar daqui a pouquinho também, um jogo que teve brilhante, foi o Internacional de Porto Alegre. Isso, um jogo muito bonito com o Cruzeiro, viu? O que, aliás, agora nós vamos chamar o próximo jogo, que foi... O próximo jogo agora foi... Nós vamos falar de Atlético Mineiro e Palmeiras, que você está falando que é um dos candidatos ao título aí, Sandro? Ele assumiu a ponta do campeonato, né? Subiu a ponta do campeonato. O Palmeiras com um resultado surpreendente, porque o Atlético Mineiro até então era o líder do campeonato. Foi lá na casa do Atlético Mineiro, né? Lá na Independência, né? Aí eles estão passando os lances aí, né? Olha lá, os lances de Palmeiras, com 2 gols de Bruno Henrique, né? O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro.
jogando um bom futebol, né? O torcedor palmeirense está animado aí, né? Time com a melhor campanha na Libertadores, né? O time com a melhor campanha na Libertadores, o time aí indo bem no Campeonato Brasileiro e tem também um elenco vasto aí para poder aguentar as duas competições, né? Tão bom quanto o Flamengo, né? O Filipão parece que ele tem o time do Palmeiras na mão há muito tempo já, né? E o Bruno Henrique não é de duvidar muito não do papel dele, que ele é um grande jogador, sempre foi um grande jogador, desde quando ele jogou no Corinthians também, né? Então ele mostra o seu valor com a camisa do Palmeiras hoje também. Lembrando que o Palmeiras, com o elenco que tem, é sempre muito disputado as posições ali, né? Você vê, tem Lucas Lima no banco, né? Apesar de desde quando chegou no Palmeiras não agrada, né? Como você mesmo falou agora há pouco, muita coisa vai mudar. Muitos desses jogadores irão embora do Brasil. Com certeza, com certeza. E o Palmeiras aí, o atual líder do campeonato pelos critérios de desempate, né? O Palmeiras tem o maior número de gols marcados em relação a Santos e São Paulo e tem um melhor saldo de gols também. Então o Palmeiras, no momento, é o líder do campeonato nos critérios de desempate, né? E vamos falar agora de Internacional e Cruzeiro, um grande jogo também, né? Grande jogo do Internacional. Um grande jogo do Internacional mesmo. Para mim também tá mostrando a cara dele um pouquinho. Muito bem treinado também pelo seu treinador. Como é que é o nome dele? Odair Hellmann. Odair Hellmann. Muito bem treinado por ele, viu? O Inter já vem demonstrando um bom futebol desde o ano passado, né? Desde que ele voltou da segunda divisão. Ele vem demonstrando. E o Odair Hellmann já faz algum tempo que está no cargo também, já conseguiu implantar aí um padrão de jogo, né? E você consegue ver, olha lá, aparecendo os lances, os gols de Inter e Cruzeiro. Foi 3-1 para o Inter de Porto Alegre, né? E um jogo bem movimentado, um jogo gostoso de se assistir, com bastantes alternativas durante a partida. E o Inter conseguiu se prevalecer diante do forte Cruzeiro, hein? Fortíssimo Cruzeiro de Mano Menezes. Diante do forte Cruzeiro aí. O Cruzeiro também dá para perceber também que ele está focando mais também na Libertadores, viu? Está deixando um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro, assim como o Flamengo, né? O Flamengo está colocando o terceiro time dele, basicamente, né, mesclado, para disputar esse começo de Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Esses times que estão aí, Grêmio, Cruzeiro, o próprio Flamengo, que está começando bem, mesmo com o time alternativo, são times que, com certeza, na segunda metade do campeonato, após a parada para a Copa América, eles vão vir de uma forma totalmente diferente, em busca de mais resultados, né, no Campeonato Brasileiro, né? Verdade. Então, Sam, você acredita... E o Cruzeiro? O que você me fala do Cruzeiro? O Cruzeiro, como sempre, ele tem um grande técnico. Mano Menezes, para mim, é um técnico muito bom, né? E o Cruzeiro pode ter certeza que ele vai brigar no Z4, na parte de cima da tabela, certo, né? No G4. No G4, perfeitamente, né? Ele vai brigar de novo para a Libertadores pro ano que vem. Tá certo. Apesar que Libertadores também não é tão difícil assim, porque são 6 times, né? Ou 8, né? Como foi esse ano. Né? Conforme vai dando com a vitória do Atlético Paranaense na Sul-Americana, abriu-se mais uma vaga. Abre a vaga, vai abrindo vaga e assim sucessivamente, né? Perfeitamente. E agora vamos falar de um jogo que foi bastante movimentado, que foi no Pacaembu ontem, Santos e Vasco. O Santos ganhou o jogo de 3-0 do Vasco da Gama. O Santos, que desde o Campeonato Paulista vem mostrando um bom futebol com o técnico Jorge Sampaoli, né? Grande atuação do Santos ontem, como vem sendo a maioria das atuações do Santos, né? O Santos teve mais de 20 finalizações a gol, se eu não me engano, salvo a memória, foram 26 finalizações a gol, ganhou por 3-0, né? E o Vasco estava até fazendo frente para o Santos, jogando bem, quando houve a infelicidade do goleiro Sidão, né? O Sidão foi infeliz. Questionado ontem, né? Questionado, e aconteceu um fato lamentável que os internautas da Globo.com elegeram ele como craque do jogo. E daí a Globo, vamos dizer assim, por força maior, por força de contratual, né? De patrocínios e uma série de questões aí, foi obrigada a entregar o troféu para o Sidão em rede nacional como craque do jogo, né? Fato
lamentável, né? Com relação ao profissional ser contestado, a gente pode até ter opiniões aí divergentes com relação à qualidade do Sidão. Mas antes do profissional existe o ser humano, né? Isso, existe o ser humano. E se o Vasco o contratou como goleiro é porque acredita que ele é um profissional à altura de vestir a camisa do Vasco da Gama, né? A tabela lá, lembrando os tempos de Pelé e Coutinho ali, né? O Santos vem jogando bem, o Santos está fazendo rodízio de alguns jogadores também, né? Mesmo não tendo um elenco tão grande, não tendo um elenco tão aí com muitas opções, mas o pouco que tem está mesclando os jogadores e está conseguindo fazer um bom resultado aí no campeonato, tanto que é líder junto ao do Palmeiras, está em segundo lugar, só os critérios de desempate que deixam o Santos na segunda posição. Lembrando, Emerson, que o Sampaoli está sendo disputado por alguns clubes brasileiros, hein? O próprio Flamengo é um deles. Mas o São Paulo já declarou que não sai do Santos. Ele só sai para assumir alguma seleção. Mesmo que ofereçam o dobro do salário, ele não sai, porque ele se adaptou muito bem à cidade de Santos, bem acolhido pelos torcedores do Santos. Isso, né? Ele vai dar treino lá no CT de bicicleta, então ele toma caipirinha lá na beira da praia, então ele se adaptou ao clube, se adaptou ao elenco, ele está feliz, e isso para ele é o que está importando hoje. Ele tem o elenco na mão, com certeza. Aqui, conosco aqui, o Reinaldo Balu, grande Reinaldo, corintiano. Marcelo Carpe Martins, parabéns pelo programa, muito obrigado, Marcelo. Alex Luciano, lá da Nolivel, também ligado. Clayton Parpinelli Lemes, ligadinho. Everaldo Godoy, também ligado aqui conosco, acompanhando aí o TL Play Esporte, né? Bom demais ter a galerinha conosco aqui. Então vamos falar agora, vamos passar para os lances do próximo jogo. O próximo jogo que foi entre Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense fez a lição de casa, venceu o Bahia por 1-0, um jogo movimentado, um jogo agradável de se assistir. O Atlético Paranaense também é um time que vem demonstrando um bom futebol, né? Vem demonstrando aí, dentro do seu elenco aí, alternativas interessantes, e conseguiu mais uma vez fazer a lição de casa e ganhar do Bahia na Arena da Baixada. O Atlético não é novidade, há muito tempo já que ele vem jogando um bom futebol. Na mão desse técnico dele aí, me fugiu o nome dele, né, que vem fazendo um bom trabalho há muito tempo no Atlético Paranaense. Eu fico imaginando, Emerson, né, o Atlético Paranaense no eixo Rio e São Paulo, qual a potência que ele seria? Mas o Atlético é uma potência. O Atlético, com certeza. Desde que ele conquistou o Campeonato Brasileiro em 2001, ele vem se destacando sempre entre os grandes do futebol brasileiro, né? Agora ganhou a Sul-Americana do ano passado, né? A Sul-Americana, né? Então, e vem disputando uma bela campanha também na Libertadores da América. Atlético Paranaense do doutor Paulo Francisco Freitas. Um grande abraço, hein, doutor Paulo? Grande doutor Paulo. O embaixador do Atlético Paranaense no Norte Pioneiro, isso mesmo. Merecedor do título, né? A gente estava conversando, durante o programa, ele mandando para mim fotos. Quando eu estava fazendo o programa na Mega FM, lá o Amigos da Mega, e ele mandando mensagem que estava em Buenos Aires para acompanhar o Atlético Paranaense contra o Boca, né? O que é sempre uma honra você entrar em La Bombonera e acompanhar um jogo do seu time, né? Com certeza. Não é verdade? Isso é para poucos, né? Só os grandes mesmo que conseguem esse tipo de feito. E por que será que ninguém consegue ganhar lá dentro, na Bombonera? Paysandu ganhou. Paysandu ganhou, Palmeiras ganhou, Vasco ganhou. O Santos. Mas daquela é muito difícil. O primeiro brasileiro a ganhar do Boca em La Bombonera foi o Santos Futebol Clube de Pelé, que foi campeão mundial, campeão da Libertadores e mundial em 62. O Santos daquela época ganhava de qualquer time. Ganhava, não tinha no mundo para ninguém time para bater o Santos. Elias Santos está assistindo, muito bem-vindo, Elias, seja bem-vindo aqui ao TL Play Esporte. Paulo César também acompanhando, Éber Geraldo Ribeiro. Você pode mandar o seu comentário aqui, né? Você pode falar aqui sobre o seu time, o que você acha, como está indo o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, o Flamengo, enfim. Mande o seu comentário, mande o seu alô. Nós estamos aqui de braços abertos, aguardando a sua participação, tá certo? E agora
vamos falar de Avaí e CSA, os melhores momentos, porque o jogo foi 0-0. Foi um jogo até movimentado, CSA e Avaí, é lógico, com domínio do Avaí, né, praticamente o tempo todo, né, mas o jogo ficou no 0-0. Os dois times que vieram do acesso esse ano, né, da Tecnicamente, muito fraco o jogo. É. Muito fraco. Diz o porquê estão disputando a zona de rebaixamento. Né? Eu acho que esses dois assim, vieram para voltar. Sérios candidatos. Né? Sérios candidatos, infelizmente, porque o Avaí sempre fez campanha bonita dentro do futebol brasileiro, né? E de uns tempos para cá também tá ali nesse sobe e desce das séries A e B. Exatamente. Né? O CRB, eu acho que depois de... CSA. Depois de quase 30 anos que voltou à primeira divisão, né? Primeira divisão. Voltou para... a gente assim como foi o Paraná Clube, infelizmente, o ano passado, né? Isso. São clubes que a realidade para eles é outra, né? Questão de investimento, questão de estrutura, né? Perfeitamente. Então, hoje o futebol não adianta. O futebol é dinheiro, é patrocínio, é estrutura. Não tem como você competir, pegar, por exemplo... E ainda esses clubes ainda fazem milagre para você ver. Você pega o CSA, empatou com o Palmeiras, empatou com o Santos, né? Mesmo dentro das suas limitações, né? O Avaí sempre foi um time assim, com a camisa um pouco mais pesada com relação à disputa da Série A do brasileiro, né? Já vem frequentando a Série A mais constantemente, mas mesmo assim são clubes que a realidade frente aos grandes do Brasil, né? Não menosprezando o Avaí nem o CSA, longe disso, apenas dizendo o que é fato, né? Você não tem como comparar o CSA com o Palmeiras, não tem como comparar o CSA com o Corinthians, com São Paulo, com o Santos, com o Flamengo. Não né? tem como. Difícil. Não tem, é difícil. Mas estão aí, estão brigando, estão lutando. E a gente sempre torce para o futebol. Se eles estiverem apresentando bom futebol, que o futebol do Nordeste... Nordeste merece. Merece. Quantas vezes você assistiu Campeonato Brasileiro com o Esporte Clube do Recife, Náutico, Santa Cruz? Nós temos 4 agora no Nordeste. É Bahia, o CSA, né? Bahia, Fortaleza e o Ceará, né? 4 clubes, né? Pensar que só o estado de Pernambuco já teve 3, que é o Sport, o Náutico e o Santa Cruz. Perfeito. Aí você pegava o Bahia e o Vitória, né? Aí você pegava Sampaio Correia, que foi um time também tradicional disputando a Série A. Enfim, a gente torce muito para que o futebol do Nordeste, mesmo com suas limitações e com... Que os torcedores já são fanáticos. São fanáticos, lotam o estádio, né? Comparado a muito time grande aqui da região sul e sudeste. Tão né? fanático, você viu o Remo do Belém do Pará disputando 4ª divisão com o estádio lotadinho. Lotado, o pessoal gosta de futebol. Paysandu, tudo. O Papão da Curuzu, né? O Papão da Curuzu, o Paysandu. Então é isso, né? Então a gente torce para que o futebol do Nordeste cresça aí, que consiga manter mais times na Série A do futebol brasileiro, né? O Nordeste merece. Merece, com certeza. E agora vamos falar de Fortaleza e São Paulo, onde teve homenagem ao ídolo são paulino, Rogério Ceni, né? Teve homenagem, ele se emocionou, aquela coisa toda. E deve ter ficado mais emocionado ainda vendo o seu São Paulo ganhar do seu Fortaleza por 1-0, gol de Hernanes, né? Um jogador que não tem que ficar no banco de reserva nunca no time de São Paulo. Ele fica mais por questão aí de idade, por questão de contusões. Agora ele está voltando recentemente de uma contusão, né? Mas o São Paulo, com o Cuca, se ajeitando bem no Campeonato Brasileiro. É um dos líderes. Também vai dar o que falar após a Copa América. É um dos líderes. Provavelmente vai manter o elenco e até reforçar. Então, o São Paulo também fazendo um bonito papel aí nesse começo de Campeonato Brasileiro, né, Sandro? Perfeitamente. Isso. Aqui conosco aqui, o Edson Carnevale. Ligadinho, seja bem-vindo, Edson. E agora vamos fazer uma projeção. Vamos agora após a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver a classificação atual, onde o seu time está posicionado aí após esta 4ª rodada desse fim de semana aí no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar ali então. Em primeiro lugar, o Palmeiras com 10 pontos. Em segundo lugar, o Santos com 10 pontos. Em terceiro lugar, o São Paulo também com 10 pontos. O Paulista dominando a ponta da tabela, né? Isso. Em quarto lugar, o Atlético Mineiro com 9 pontos.
Em quinto lugar, o Botafogo. Olha para você ver o Botafogo. E eu acreditava que o Botafogo ia lutar para não cair. Nós estamos fazendo um excelente começo de campeonato. O Botafogo com 8 pontos, né? Em seguida, tem o Atlético Paranaense com 7 pontos e o Flamengo também com 7 pontos. Os dois rubro-negros aí, né? Com 7 pontos. Em oitavo lugar, o Bahia, 6 pontos, né? O Bahia com 6 pontos. Em nono lugar, o Inter de Porto Alegre, com 6 pontos também. E em décimo lugar, o Goiás, com 6 pontos, 5 pontos. Estou conseguindo ver aqui. Nos times paulistas agora, então nós temos na ponta da tabela praticamente um mini campeonato paulista, Palmeiras, Santos e São Paulo. Destes clubes, quais você acredita que vai se manter ali entre os 4, entre os 6 primeiros ali? Ou você acha que os 3 vão se manter? Eu acredito que os 3 vão se manter. Como você falou, o Cuca vai ajeitar muito bem o time do São Paulo, com toda certeza para o segundo semestre. O Palmeiras, pelo elenco que tem a obrigação de estar na ponta da tabela hoje, né? E o Santos, na mão do Sampaoli, também é um sério candidato a disputar ali as cabeças do Campeonato Brasileiro. Viu? Disputar o título, você fala? Pode ser sim. Pode ser sim, com certeza. Na mão do Sampaoli, o Santos tem totais condições de ser campeão brasileiro, sim. É interessante que nós acompanhamos a mídia, eu acompanho muito a mídia, a imprensa paulista, e é unânime a questão de dizer que o Santos vem apresentando, principalmente o Flávio Prado fala muito sobre isso, que o Santos vem apresentando o melhor futebol do país hoje, que não é Palmeiras, não é Grêmio, não é Cruzeiro, não é Fluminense, mas parece que as pessoas têm receio de falar que o Santos é candidato ao título, né? É interessante isso aí, né? É uma coisa que não dá para entender. Mesmo tendo feito um excelente paulista, foi eliminado nos pênaltis pelo Corinthians, né? Uma partida que entrou para a história aí, questão de, vamos dizer assim, de oportunidades.
E você vê pessoas, no caso eu acompanho a mídia paulista, eu vejo gente colocando o Corinthians como, como postulante ao título, dizendo que a partir da segunda parte vai reagir, que vai... E muita gente tem receio de falar sobre o Santos, né? É interessante isso aí. Na realidade, Emerson, o Santos está sendo reformulado desde o seu técnico, a chegada do Sampaoli, né? O Santos se desfez de muitos jogadores do seu time, né? Então, eu acredito que o Santos vai dar trabalho sim, vai disputar o título sim ao final do Campeonato Brasileiro, viu? Pelo futebol que vem apresentando, agora na próxima rodada, lembrando que vai ser o duelo entre os líderes, né? No Pacaembu, Palmeiras e Santos vão se enfrentar no Pacaembu, aí no sábado, às 19 horas, com o mando de jogo do Palmeiras. Lembrando primeiro clássico paulista no Campeonato Brasileiro, né, esse ano? Primeiro clássico. E lembrando sempre que em São Paulo é torcida única. Então, o Palmeiras terá todo vamos dizer assim, um ambiente ao seu favor para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Hoje divide com o Santos, né? Divide com o Santos, com o São Paulo, né? Os critérios de desempate, ele está em primeiro lugar, né? Ô Sandro, com relação aos times cariocas, o que você analisa, o que você imagina aí que possa ter de surpresa com relação aos times cariocas? Lembrando que o Fluminense está na parte baixa da tabela, o Vasco é lanterna, o Botafogo bem no torneio e o Flamengo também. Na verdade, o Botafogo está até na frente do Flamengo, né? O Botafogo está numa crescente muito boa depois que o Barroca assumiu o seu time. O Flamengo, como nós comentamos agora há pouquinho, Emerson, né? Para mim, ele está disputando dois campeonatos à parte. Está usando o seu time 3 para disputar o Campeonato Brasileiro, está indo muito bem, que se mantém na 7ª posição, né? Para disputar a Libertadores com o seu time principal, né? Fluminense e Vasco, infelizmente, por falta de dinheiro, vão disputar para não cair. Falta de o Vasco lá em último lugar do Campeonato Brasileiro e o Fluminense na intermediária, né? De 12º para baixo, né? Isso. São coisas que a gente sabe que dificilmente você consegue... E outras, são muitas administrações erradas, né? A administração no futebol brasileiro, de modo geral, eles não entram para fazer com que o clube se torne grande, para que se fortaleça, para que ele se firme no cenário mundial, cenário brasileiro e no mundial. No brasileiro já são firmados, mas no cenário mundial, né? Mas eles entram com interesses pessoais nos clubes, né? Então, dificilmente, enquanto continuar esse tipo de mentalidade, enquanto os clubes não se tornarem realmente empresas, os clubes profissionalizados aí, realmente, a gente vai ser obrigado a conviver com esses altos e baixos aí da maioria dos clubes, né? Uma coisa que vai acontecer muito em breve é o Atlético Paranaense, que vai estar nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Você pode ter certeza, pela administração que tem, né, pelo seu centro de treinamento, que é um dos melhores do país, pelo seu estádio modelo, né, no mundo inteiro, sabe? Atlético Paranaense vai dar muito o que falar. Aguarde. Teremos rodada daí da Copa do Brasil e da Libertadores nesse meio de semana, né? E no final de semana teremos aí a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Onde na sexta-feira vamos estar de volta aqui no TL Play Sport para passar a limpo aí a questão da Copa do Brasil, da Libertadores e fazer uma projeção de como será a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sandro, suas considerações finais aí para o nosso teleinternauta. Agradeço desde já a participação de cada um, a visualização de cada um, e compartilhem o nosso programa, compartilhem a nossa transmissão para que mais e mais pessoas possam aí nos prestigiar, de repente estar ficando bem informada sobre tudo o que acontece na rodada do Campeonato Brasileiro, dos times brasileiros na Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Aqui, a partir de hoje, na TL Play, você terá uma cobertura completa, todas as informações sobre os campeonatos dos times brasileiros nos campeonatos que eles estão disputando, né? A Série A do Brasileirão, Copa do Brasil, enfim, todos os campeonatos. Sandra, suas considerações finais ao nosso teleinternauta, né? Fique à vontade. Emerson, muito obrigado pelo seu convite de estar participando contigo no TL Esporte, tá? Espero poder participar mais vezes contigo aqui, tá bom?
E que agradecer a todos que compartilharam A nossa a transmissão. nossa transmissão, né? E participem com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Está conosco aqui a Mirten Paiva, Mirten Automóveis, Riva Soares Padilha, Priscila Laís, Edson Farias, a todos vocês que estão nos prestigiando com a sua audiência, com o seu compartilhamento, o meu muito obrigado. E na sexta-feira estaremos de volta a partir do 12h30 com TL Play Esporte para você. O meu muito obrigado, uma ótima semana a todos e até sexta, se Deus quiser.